Salve galerinha, tudo bem? Professora Diana Faustino mais uma vez, dessa vez para falar com os senhores um pouquinho sobre história, tá certo? E aí, oitavo ano, como vocês estão? Estão bem? Todo mundo conseguiu assistir aí a aula de geografia? Deu para entender direitinho? Acredito que sim, porque surgiram pouquíssimas dúvidas. Acredito eu que vocês vão gostar do assunto correspondente à história, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, tá certo, senhores? Ela que vai ser aí o marco da história. Ela vai ser um ponto-chave inicial para dar o pontapé, né, responsável pelo início de uma nova era, a era contemporânea, tá certo? Então a revolução ela vai ser um marco de transição entre a idade moderna e a idade contemporânea. Professora, eu não sei do que a senhora está falando. Vocês lembram lá dos períodos da história? A história ela é dividida em 5 períodos, tá? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. E a Revolução Francesa ela vai ser justamente o marco transitório entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Mas, professora, por que isso? O que houve na Revolução Francesa que fez com que ela fosse aí um marco histórico determinante? Ela vai mudar o pensamento de uma era, tá certo? Para dar um pontapé inicial a um novo pensamento. Ela vai ser aí um marco inicial para um novo pensamento, né, na configuração do pensamento europeu, e isso vai ser extremamente importante, tá, para o mundo contemporâneo. Ela que vai dar aí os pontapés e disseminar aí os ideais do iluminismo, né, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, é a partir dela que isso aí vai surgir. Professora, isso acontece exatamente em que ano, tá? A Revolução Francesa ela vai marcar aí de 1789. Essa é a data inicial onde acontece a Revolução Francesa. Só que eu costumo dizer o seguinte: nenhuma guerra ela acontece do nada. Hoje eu acordei com vontade de fazer uma guerra, vamos guerrilhar. Não é bem assim, tá certo? A gente acorda com vontade de comer pão com mortadela. A gente acorda com vontade de tomar uma vitamina de abacate, mas não de fazer uma guerra, tampouco de fazer uma revolução. Isso precisa de um passado, precisa de um histórico, tá certo? E o histórico francês, ele já estava aí beirando o colapso para que a revolução ela acontecesse, tá? Então a Revolução Francesa, como está aqui no slide, ocorreu no ano de 1789, esse vai ser o marco inicial da Revolução, quando a Revolução vai acontecer, mas a França pré-Revolução, né, ela já está bastante conturbada, tá certo? Esse é o evento que, segundo alguns autores, alguns historiadores, inaugura a chamada Idade Contemporânea, aquilo que eu havia dito para os senhores logo no início, tá certo? Então, a Revolução Francesa, ela vai acontecer aí em meados do século XVIII, tá? Século XVIII, a França era um estado que vivia, né? Perdão aí pelo erro de digitação, vivia o modelo do absolutismo monárquico. E o que seria o absolutismo monárquico, professora? Bom, o absolutismo monárquico nada mais é do que o rei, tá certo? Como sendo aí absoluto. Ele mandava em todas as esferas do poder. E isso é o que o torna um absolutista, tá certo? Monárquico, porque vem de uma monarquia de reis, beleza? Galera, eu vou dar uma olhadinha na minha cola, porque eu fiz uma linha, uma sequência de pensamentos para que eu não pudesse aí me perder, nem estourar o tempo dos senhores, porque como os senhores bem sabem, quando eu começo a falar, parece que não paro mais, tá certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Professora, a senhora disse que a França estava vivendo aí um certo meio que um colapso e tal, exatamente, tá? E esse colapso, ele girou todinho em torno dessa divisão de classes sociais que a França estava estabelecida, né? A estrutura do Estado absolutista francês estava dividido de maneira estamental. E o que seria isso? Dentre estados. Era dividido em estados, tá certo? Primeiro
primeiro, segundo e terceiro estado. E esse foi o a grande catástrofe da França, digamos assim, tá certo? Por quê? Porque a França, senhores, era uma França respeitada. O rei francês, eu vou até passar aqui para que os senhores vejam aí a cara do indivíduo, tá certo? O rei francês, o Luís XVI, ele era um rei extremamente respeitado por toda a Europa e em todo o mundo. A França, ela esbanjava a beleza, ela esbanjava a moda, tudo que tivesse relacionado aí à elegância. A França era quem estabelecia e ditava as regras. Então vejam aí a importância. Só que tudo isso, senhores, nada mais era do que um gigante de papel, porque a França internamente, ela passava por processos muito complicados. A sua população, ela estava faminta, numa miserabilidade só, tá certo? Tudo isso graças a esse modelo estamental. Que modelo estamental seria esse? A divisão aí dos 3 estados. O primeiro estado correspondia aí ao clero, tá certo? Que vai girar em média aí de cerca de 120 mil pessoas, tá? Toda a França estava girando em média de 26 milhões de habitantes. E desses 26 milhões de habitantes, 120 mil correspondia aí ao clero. Bom, professor, ainda não entendi por que essa divisão em estados foi um problema. Vocês vão entender agora. Porque o clero, ele era sustentado pelo Estado. Então o Estado pagava uma pensão ao clero, tá certo? E essas pensões, elas eram vitalícias. Ou seja, elas recebiam mensalmente e não havia um período para encerrar, tá certo? Eles receberiam até a sua vida acabar. Então, eles eram isentos de pagar qualquer imposto. Eles não pagavam impostos, não tinham obrigação nenhuma com o Estado, tá certo? E eram sustentados pelo governo. Já o segundo estado, que correspondia aqui à nobreza da época, onde a setinha está passando, que tem esse senhor e essa senhora, tá certo? Esse daqui corresponde ao segundo estado, que está relacionado aí à aristocracia francesa. A aristocracia francesa, senhores, eram os nobres da época, os condes, os barões, as baronesas, pessoas aí que tinham títulos, tá? E por incrível que pareça, acreditem se quiser, esse grupo de pessoas também eram sustentados pelo governo. O governo pagava pensões a eles, tá? Tanto ao primeiro estado como ao segundo estado. Professora, se o primeiro estado, que era o clero, correspondia aí a cerca de 120 mil pessoas, quantas pessoas correspondiam à nobreza? Bom, o governo sustentava, senhores, cerca de 350 mil habitantes nobres, no qual eram pagos aí pensões mensalmente a essa galera. Só que essa galera, ela não pagava imposto nenhum, tá certo? Tá, e quem era que pagava tudo isso? Bom, a conta do supermercado vai ficar para quem? Para o terceiro estado. E o terceiro estado era quem? O povo, tá certo? Que correspondia aí a alguns comerciantes, aos artesãos e ao camponeses. A França ainda era muito camponesa nessa época, tá certo? Então haviam muitos burgueses, as pessoas que viviam nas cidades tinham seus comércios e tal, pessoas importantes que viviam do comércio. Viviam os artesãos que confeccionavam os produtos e tal. E também tinham aí os camponeses, que era a classe aí mais pobre entre todas elas, tá? Digamos assim, que o clero e a nobreza fosse aí a classe social mais alta, né, os ricos, certo? E a classe média fosse a burguesia e os artesãos, tá? E a classe pobre, né, seria aí quem? O povo, que estaria correspondente à questão aí camponesa, tá certo? Então a França vivia essa situação. O povo já estava exausto de quê? Pagar as contas da nobreza e do clero, tá certo? E isso fez com que o povo, ao longo dos anos, ficasse cada vez mais exausto, tá? Então, dando continuidade, para piorar ainda toda a questão, lembram lá que eu disse a vocês
vocês que o rei Luís XVI, ele era um camarada aí conceituado no mundo inteiro? Isso porque ele era filho do rei Sol, o Luís XIV, lá da Idade Média. Ele era um cara altamente aí respeitado porque seu pai elevou a França a um estado muito interessante, a uma situação econômica e uma importância política muito interessante. Então, devido ao legado do seu pai, ele era um camarada respeitado e conceituado no mundo inteiro, tá? Só que aí o que é que acontece? O Luís XVI, ele vai casar com a austríaca Maria Antonieta. A Maria Antonieta, ela não é muito bem vista pela população francesa. Por que ela não é muito bem vista? Primeiro que os franceses tinham uma rixa de muitos anos aí com os austríacos. E para acabar com esse impasse, o que foi que eles fizeram? Tá? Eles casaram a princesa com o príncipe, aí tornando a rainha Maria Antonieta, beleza? Resultado, né? O que acontece? Casamento e festa, Palácio de Versalhes, alta nobreza, alta riqueza. A realeza tá aí dando festa, só que a realeza continuou dando festas. Porque quando a rainha ela estava triste, ela se alegrava construindo mais um castelo. Então era muito comum ter um castelo de primavera, de verão, de outono, de inverno, um castelo das artes, um castelo, e ela começava a construir, tá? Só que ela usava o dinheiro de quem? Do povo. Então, como o povo já não tinha mais como pagar, o que era que o rei fazia? Aumentava os impostos, e com isso aumentava a raiva da população em relação à rainha também, tá certo? Então a rainha Maria Antonieta, tá? Ela vai ser extremamente aí conceituada no mundo, porque ela vai ditar moda. Ela vai ser aí classificada como a mulher mais elegante da época. Ela se apresentava nos salões de Versalhes com seus coques enormes aí, né? Apresentando a questão de joias, de roupas e tal. Só que tudo isso era fachada, dinheiro do povo, e o povo faminto, e o povo passando fome. Então essa era a controvérsia. Aqui eu tenho imagens de pessoas mais simples aí vivendo de maneira muito rústica, na maioria das vezes sem sequer ter o que comer. E a que grupo esse povo pertencia? Aí ao terceiro estado, tá certo? Então assim, o povo culpava todas as mazelas da França a rainha, porque a rainha ela esbanjava demais, tá? Ela gastava demais e não se importava com as contas que o governo havia de pagar. Então vejam só, eu tenho cerca de 470 mil pessoas que recebem uma pensão do governo, que é o primeiro e o segundo estado, e eu tenho aí em média 25 milhões de pessoas correspondentes ao terceiro estado que pagam esses impostos. Só que essas pessoas estão aí numa situação bem complicada, numa situação aí de miserabilidade muito forte, tá certo? Então nessa lógica, a França ela vai sofrer com inúmeras crises, com a crise econômica, com a crise fiscal e uma crise política. Essa é a França pré-revolucionária, tá certo? Então, professora, crise econômica por quê? Vejam só, a Europa ela já estava passando, a França estava passando por essa questão de miserabilidade por conta dos excessivos gastos da realeza, certo? Certo. Só que além disso, a produtividade francesa estava muito baixa, porque eventos naturais como geadas, tal, ou sol demais excessivo, porque a Europa é assim, se faz frio demais, se faz calor demais, e a agricultura ela não aguenta essa mudança brusca de temperatura. Então a agricultura estava aí, ó, bem declinante, tá? Várias e várias lavouras de trigo já haviam aí sido extintas pelas questões climáticas. Quando isso acontecia era muito preocupante. Por quê? Porque o trigo vai ser a principal base da alimentação francesa nessa época. Consequentemente, se tem pouco trigo na região, o preço do pão vai subir. E quem é que vai pagar mais impostos? O povo. Que vai culpar
ocupar quem? A realeza francesa. Então, a revolução ela já estava prestes aí a acontecer, porque a França já estava se tornando um verdadeiro barril de pólvora. O povo já não suportava mais aí a questão de tantos impostos pagos e nenhuma devolução do governo, nenhuma qualidade de vida aí investida no povo, investida no terceiro estado. A outra crise econômica estava relacionada à indústria, tá? E em relação à indústria, eu trouxe essa imagem aqui bem interessante, que corresponde à moda da época, tá certo? Hoje nós vestimos calça comprida, não é? Calça comprida, ela foi criada para os operários começarem a usar, ter aí um certo conforto e também se protegerem, tá certo? Do que estavam aí produzindo, beleza? Só que a nobreza da França usava os culottes. Culottes são essas calças bem apertadinhas, igual tá mostrando aqui com essas meias e tal, uma coisa meio assim, bem diferente, né? Ótimo. Só que isso aqui era a moda da época. Então a pessoa que usava isso aqui automaticamente já estava dizendo: opa, eu sou rica, eu sou da nobreza, eu sou da realeza, eu recebo o dinheiro de vocês, vocês pagam aí a minha pensão. Já a população vestiam essas calças aqui, olha, bem rústicas, de perna bem folgada e longa, tá certo? Que representava a pobreza da época. Então, quem tinha dinheiro comprava essas calças aqui, bem apertadinhas e tal. Quem não tinha dinheiro tinha que comprar essas daqui, porque era o que tinha na época, e feliz de quem tivesse uma calça para vestir, né? Melhor do que andar pelado por aí. Mas voltando, tá certo? Então, assim, a indústria, ela começou a sofrer muito. Por que ela começou a sofrer muito? Porque a Inglaterra começou a vir com tudo devido aí à Revolução Industrial, século XVIII. Estamos falando aí de Revolução Industrial lá na Inglaterra, tá? E a França assinou vários tratados que fazia com que os produtos ingleses na França reduzissem os seus preços, as suas tarifas alfandegárias, fazendo com que os produtos ingleses chegassem a ser mais baratos do que os produtos franceses. Então a economia industrial da França, ela estava entrando em colapso. Por quê? Porque é lógico, as pessoas preferiam comprar produtos ingleses que eram mais baratos, tá certo? E de melhor qualidade, porque eles detinham a melhor tecnologia, um maquinário, todo um processo, tá certo? Do que os produtos aí franceses, né? Atrasados nesse sentido. Então, a indústria francesa, ela era atrasada. E ainda tem esse fator aí econômico. A França estava aí assoberbada de produtos aí ingleses, tá certo? E isso fez com que a economia francesa, olha, declinasse ainda mais. Sem contar que a França entra numa crise fiscal. Por que ela vai entrar numa crise fiscal? Porque a França vai gastar, em média, 78 vezes mais do que ela ganha. Então, digamos que o produto interno bruto, a quantidade de riqueza que um país recebe aí durante um ano, fosse os gastos franceses fossem maior que esse número, 78 vezes. Então a coisa estava muito feia, porque a França estava com a dívida externa gigantesca e não tinha como pagar, porque a cada ano isso ia se multiplicando cada vez mais, tá certo? Então o déficit público, que era essa diferença, tá? Quando se gasta mais do que se tem, do que se ganha, eu tenho um déficit público. Era muito alto na França. Tudo isso porque, adivinhe só? Adivinhe só? Festas no Castelo de Versalhes, a residência oficial do rei e da rainha, do rei Luís XVI e da rainha Maria Antonieta. Tinham festas nesse palácio aí, em média, 4 vezes por semana. E essas festas duravam, em média, 12 horas. E eram muitas bebidas, muitas comidas, muito luxo que a realeza esbanjava, convidando a nobreza gratuitamente, tá certo? Então a coisa começou a piorar. Tem uma situação
né, que vai justificar aí esse temor da população em relação à rainha, que diz o seguinte, que a rainha entediada mandou aí construir um castelo para ela, tá? Um castelo aí de outono, e ela vai nesse castelo, só que ela permanece triste. Por que ela permanece triste? Porque esse castelo ele vai ser afastado, ele vai ser isolado, ele não tem camponeses. Então o que é que o governo francês faz? Tá? Constrói uma vila de camponeses ao redor desse castelo e contrata artistas para encenarem aí serem camponeses. Então veja, isso tudo acaba se tornando boatos e a população fica sabendo, e cada vez mais aumenta aí o temor, o receio, né? Esse entojamento em relação à figura da rainha, porque a figura dela representava a pobreza deles, representava o alto custo que a França tinha com suas festas, com seu glamour, com sua moda e com toda a sua etiqueta e elegância, tá certo, senhores? A última crise vai ser aí uma crise que vai enfraquecer o absolutismo. Por que vai enfraquecer o absolutismo? Porque o rei Luís XVI, ele vai ter uma brilhante ideia, que já era para ter tido há muito tempo. Bom, eu não tenho condições de sustentar a França, porque o primeiro e o segundo estado não pagam impostos e são quem mais gastam. Então eu vou começar agora a cobrar impostos do segundo estado, tá certo? Aí o segundo estado começa a se voltar contra o rei da França. O povo, a população, os 25 milhões de pessoas já estavam contrários a ele. A maioria dessas pessoas já tinham perdido a ideia. Vocês lembram lá que o rei ele era rei absoluto por um decreto divino, foi Deus quem escolheu. Eles já não acreditavam mais nessa situação. Então o povo já começava a questionar o absolutismo do rei Luís XVI. Tá certo, senhores? Esse foi um pouquinho aí da França pré-revolucionária. Próxima aula tem mais sobre a Revolução Francesa e em seguida iremos falar sobre Napoleão. Eu espero que vocês me acompanhem nessa. Espero também que tenham gostado. Até mais. Um beijão, fiquem com Deus, tchauzinho.